Olá, graça e paz a todos. Hoje nós vamos estudar o livro de Mateus, capítulo 13, quando Jesus falava à multidão que o seguia através de parábolas. Parábolas que são histórias curtas baseadas em fatos reais para estimular o pensamento e as decisões das pessoas. Neste capítulo, Mateus apresenta 7 delas. Jesus começou a contar a história de um semeador que saiu pelo campo espalhando sementes. Uma parte das sementes caiu à beira do caminho e as aves comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, logo cresceram, mas o sol as queimou e, por não ter raízes, logo secaram. Outras caíram entre os espinhos que cresceram e as sufocaram, por isso não frutificaram. Por fim, a outra metade caiu em boa terra e deu muitos frutos. Jesus explica essa parábola. As sementes que caíram à beira do caminho são comparadas às pessoas que ouvem e não entendem a palavra. Aí vem o maligno e rouba o que foi plantado no coração. Outra parte que caiu em solo rochoso é comparada às pessoas que aceitam a palavra, mas não têm raiz em si mesmas. Os sofrimentos e as perseguições fazem com que elas abandonem a fé. Ainda outra parte que foi semeada em meio aos espinhos se compara às pessoas que ouvem a palavra, mas continuam desejando as coisas do mundo e não produzem frutos. Mas existem as sementes que caíram em terra boa e que deram frutos. São aquelas pessoas que ouvem, entendem a palavra e produzem bons frutos. A parábola do joio. Jesus compara o reino dos céus a um homem que, indo ao campo, semeou boas sementes de trigo. Veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e os dois cresceram juntos. Mas quando for feita a colheita, o joio será queimado pelos ceifeiros, e o trigo será guardado no celeiro. A explicação dessa parábola: o homem é Jesus, o campo é o mundo, as boas sementes são os filhos do reino, o inimigo é o diabo, a colheita é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. A parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é comparado a uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, se torna uma grande árvore. As coisas de Deus podem parecer pequenas no mundo, mas produzem grandes resultados, e indicam o crescimento espiritual do reino. A parábola do fermento. Jesus compara o reino dos céus ao fermento que leveda toda a massa. Nesse caso, o fermento ilustra o desenvolvimento do reino, que se propaga em toda parte e influencia todo mundo. A parábola do tesouro escondido. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus a um tesouro escondido, que foi achado por um homem que o escondeu, vendeu tudo o que tinha e o comprou. A explicação da parábola. O tesouro significa a palavra de Deus. O homem guarda a palavra no coração, se desfaz de tudo que não é importante para Deus e muda de vida. A parábola da pérola. O reino de Deus é semelhante a uma pessoa que procura boas pérolas e, encontrando, vende tudo quanto tem para comprá-la. Aqueles que entendem o valor do reino sacrificarão tudo para obtê-lo. Parábola da rede. Compara o reino dos céus a uma rede que, lançada ao mar, recolhe todos os tipos de peixe, e os pescadores separam os bons dos ruins. Assim também serão separados os maus e os justos. Significa que aquele que rejeitar o Evangelho sofrerá condenação. Finalizando seu ensino sobre o reino dos céus, Jesus perguntou a seus discípulos se eles haviam compreendido, e eles responderam que sim. Então Jesus disse que eles deveriam se tornar mestres e compartilhar o tesouro que receberam, assim como um pai de família tira do seu depósito coisas velhas e coisas novas. As coisas velhas significam a compreensão do Antigo Testamento, que testificam que Cristo era o Messias prometido. As coisas novas significam os novos ensinamentos de Jesus acerca do reino de Deus. Depois disso tudo, Jesus saiu dali e foi pregar em sua cidade, Nazaré, mas foi rejeitado pelas pessoas. Elas questionavam quem era Jesus, de onde vinha tanta sabedoria. Jesus não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade do povo. Que Deus nos abençoe.